Espírito Santo, o regenerador. Esse é o tema da nossa lição de número 9 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Lição essa que será estudada neste próximo domingo, dia 1º de março do ano de 2026, em todas as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil. E se você ama a palavra de Deus, se você ama estudar a palavra de Deus, ama a Escola Bíblica Dominical, você está no canal certo, você está no lugar certo, porque aqui juntos, você e eu, vamos degustar, vamos comer, vamos nos alimentar desse pão quentinho que vem do coração de Deus diretamente para o nosso coração, através do estudo, do comentário da nossa lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa lição, como sempre, está dividida em 3 pontos principais, sendo o primeiro ponto a regeneração, uma obra trinitária. O segundo ponto, a natureza espiritual da regeneração. E o terceiro e último ponto, sinais do novo nascimento em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, nós estaremos estudando cada um desses pontos, mas antes eu quero trazer o objetivo da nossa lição, que também são 3 objetivos. Cada objetivo é ligado a um dos pontos principais da nossa lição, sendo o primeiro objetivo explicar que a regeneração é uma obra trinitária planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. O segundo ponto, mostrar que a regeneração é uma transformação espiritual interior indispensável à salvação. E o terceiro e último objetivo, apontar os sinais práticos do novo nascimento, justificação, santificação e o fruto do Espírito. Esses são os 3 objetivos principais da nossa lição. Como eu já falei, cada um dos objetivos está ligado a um dos pontos principais, começando com o primeiro ponto, que é a regeneração, uma obra trinitária, e eu acredito que nós temos muito que aprender, nós vamos crescer muito espiritualmente através do estudo sistemático do comentário da nossa lição. Então, agora nós vamos para a nossa introdução, que eu quero destacar aqui 2 parágrafos para o início do nosso comentário. Primeiro parágrafo, o nosso comentarista diz: o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Nesse sentido, nós podemos dizer que o novo nascimento, ele é um ato necessário para a salvação. Ele é também um ato profundo que acontece no interior. Ele é transformador e também ele é operado exclusivamente pelo Espírito Santo. Veja bem, vou repetir. Ele é necessário para a salvação. Ele é um ato profundo, ou seja, ele não acontece na superficialidade, ele não acontece na superfície da vida humana, mas ele acontece no profundo, no interior da pessoa. Ele é também um ato transformador, uma transformação radical da vida do indivíduo ou da pessoa que se converte a Cristo Jesus. E ele é um ato exclusivo do Espírito Santo. Em outras palavras, a regeneração é um ato que não é um mérito humano, não advém das obras do homem, mas é um ato que ele é efetuado exclusivamente pelo Espírito Santo. O terceiro parágrafo, que é o que eu quero destacar também aqui na nossa introdução, diz o seguinte: essa lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como agente da regeneração. Nesse parágrafo que lemos, a ideia do nosso comentarista é fazer a abordagem
do Espírito Santo no processo da salvação. Como nós já vimos em um dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, a salvação ele é um plano trinitário, ou seja, é um plano que envolve as três pessoas da Trindade. O Pai planejou, o Filho executou através do seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, e o Espírito Santo é aquele que transforma e sela o crente para o dia da redenção, para o dia da salvação, para o dia da nossa vitória final. Esse trabalho conjunto evidencia a unidade e a harmonia entre as três pessoas da Trindade, tornando o plano da salvação um plano perfeito e completo. E agora nós vamos para o nosso primeiro ponto, que traz o tema regeneração, uma obra trinitária. Esse primeiro ponto, ele está dividido em 4 subpontos, sendo o primeiro deles a doutrina bíblica da regeneração, onde nós trabalharemos a etimologia da frase nascer de novo e também da palavra regeneração, que está no terceiro parágrafo do comentário. Nesse primeiro parágrafo nós estamos vendo a origem etimológica da palavra ou da frase que nós traduzimos como nascer de novo, que é, na verdade, uma junção, do verbo geneter com o advérbio anontem, que juntos, no caso, vai ter o sentido o nascer do alto. Então, não é só nascer de novo, é nascer do alto, nascer de Deus. Nesse sentido aí, nós podemos até dizer nascer do Espírito. E aí nós temos também, no terceiro parágrafo, o nosso comentarista diz o seguinte: Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós temos a referência de Tito, capítulo 3, versículo 5, parte B do versículo. Aqui, regeneração, aí vem do grego palingenésia, significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Então, quando nós olhamos para a etimologia ou para a origem desses dois termos, dessa frase nascer de novo e da palavra regeneração, nós podemos dizer o seguinte, que apesar de distintos no contexto etimológico, geneter anotem, nascer de novo, nascer do alto, e palingenésia, regeneração, novo nascimento, ambos estão apontando para a obra divina e radical do Espírito Santo na vida do crente e que marca o início da experiência de uma vida como filho de Deus através de Cristo Jesus. Sendo assim, nascer espiritualmente vai além da mudança do comportamento moral ou uma mudança aparente do exterior da pessoa, mas é uma transformação profunda a partir do interior da pessoa, do indivíduo, a partir do espírito, do coração do novo convertido em Cristo Jesus. Porque aqui trata-se de uma renovação completa da natureza humana de dentro para fora. Isso é a primeira interpretação que nós temos dessa ideia desse nascer de novo, desse nascer do alto, desse novo nascimento que acontece na vida da pessoa que se converte a Cristo Jesus e recebe-o como Senhor e Salvador de sua vida. Então, aqui, nesse caso, primeiro, nascer do alto, fica claro que que traz a ideia de um nascimento que vem de Deus, vem dos céus. E como nós já vimos, é um nascimento, é uma nova vida, é uma transformação da natureza humana
que é efetuada única e exclusivamente pela pessoa do Espírito Santo de Deus. E é uma experiência que é experimentada apenas por aqueles que aceitam ou que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas aí nós vamos dar continuidade, vamos para o nosso segundo subponto do primeiro ponto, que traz o tema a regeneração como exigência de Jesus. E aí eu quero ler aqui só o primeiro parágrafo, que diz assim: Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mais uma vez a referência de João capítulo 3, versículo 3. Aí segue o nosso comentarista dizendo: é que vale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. E aí aqui nós temos uma questão a ser abordada, que é o seguinte: quando algo ou alguma coisa é necessário, significa dizer que não pode ser diferente, não pode ser de outro modo. Ou é aquilo, ou não vai funcionar. Não dá certo, o fenômeno vai se tornar impossível. Então, quando nós estamos falando que o novo nascimento ou a regeneração é uma exigência de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí o nosso autor diz no texto que nós lemos que ela é absolutamente necessária, significa dizer que ninguém, absolutamente ninguém, vai alcançar o reino de Deus, vai chegar nos céus sem passar por essa transformação, por essa regeneração que acontece no processo do novo nascimento. E aí nós temos aqui o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 3, como referência, que diz o seguinte: e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Confirmando assim a ideia do nosso comentarista de que jamais alguém vai conseguir alcançar o reino de Deus sem que primeiro sofra, sem que primeiro passe por esse processo de regeneração. Por quê? Porque, como nós já falamos, porque ele é absolutamente necessário. E aí nós temos aqui um segundo texto que também eu quero trazer para vocês, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o 11, que vai mais ou menos nessa mesma ideia dessa transformação. E aqui Paulo destaca algumas características de pessoas que de modo algum entrarão no reino dos céus. Ou seja, pessoas que estão presas ainda nas práticas pecaminosas, pessoas que ainda estão ligadas ao comportamento da natureza humana caída, degenerada, que não sofreram o processo do novo nascimento, da regeneração. E aí Paulo vai dizer o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aqui tem uma coisa que é pesado quando que Paulo fala para a igreja de Coríntios. Ele diz assim: e é o que alguns têm sido, mas, aí ele lembra, né? Haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, Paulo está falando aqui de algumas pessoas que ainda viviam nas práticas mundanas, ainda tinham uma experiência e uma relação pessoal com o comportamento pecaminoso. E Paulo diz assim: olha, sem a transformação, lembra que
É mais ou menos que Paulo estivesse dizendo assim: olha, vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram transformados pelo Espírito de Deus. Então não é possível que vocês ainda estejam vivendo nessas práticas pecaminosas. E aí Paulo alerta, através do texto que nós lemos: olha, aqueles que praticam tais práticas, de modo algum herdarão o reino de Deus. Porque ou nasce de novo, ou sofre o processo da regeneração, ou não há absolutamente nenhuma possibilidade, nenhuma condição de alcançar o reino dos céus. E aí a gente prossegue para o nosso terceiro subponto, que traz o tema: o Pai como autor da salvação. Nesse terceiro subponto, eu quero dar destaque para 2 parágrafos do comentário da nossa lição, que diz o seguinte: primeiro parágrafo: a regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, que são muito importantes. Inclusive, eu quero até trazer uma reflexão sobre esse versículo especificamente. E nós temos aqui o segundo parágrafo, ou o terceiro parágrafo, que diz: esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina mediante a fé. E aí nós temos as referências de João 1:13 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Dentro desse contexto que nós acabamos de ler, ou dentro desses 2 parágrafos que nós acabamos de ler, eu quero fazer o seguinte comentário. Primeiro, como já vimos na nossa introdução, o plano da salvação, ele é um plano trinitário. Dentro dessa perspectiva, o Pai, ele é o grande arquiteto. Foi ele quem planejou todo o plano antes mesmo da fundação do mundo. E aí nós temos o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A partir do texto de Efésios, tem um segundo ponto que eu quero abordar, que eu quero trazer à baila aqui no nosso comentário, que é o seguinte: é preciso compreender com clareza a eleição e predestinação dos salvos em Cristo. Antes que qualquer coisa fosse criada, Deus, segundo sua presciência e soberania, elegeu a congregação dos santos, nesse caso a igreja, e que é o mistério que estava oculto em Deus, que Paulo fala para a igreja de Éfeso, e predestinou a vida eterna com Cristo Jesus. Ou seja, antes que o mundo fosse criado, antes que qualquer coisa fosse gerada, Deus, na sua presciência, conhecedor de todas as coisas, lembra que num dos nossos comentários que nós fizemos da nossa lição, nós falamos que o tempo onde Deus que nós chamamos de pâncronos, é um tempo onde passado, presente e futuro acontece de modo simultâneo, e Deus está em todos eles. Ou seja, quando Deus quis criar os universos, quando Deus quis criar todas as coisas que nós conhecemos hoje, ele já sabia exatamente qual seria o destino final, a consumação de toda a sua criação. E aí, dentro dessa perspectiva da sua presciência, ele predestinou a igreja para a salvação. Ele predestinou a igreja para a vida eterna. E aí a gente segue aqui dizendo o seguinte: na sua presciência, Deus escolheu aqueles corações quebrantados e que ouviriam a voz do seu Filho e responderiam positivamente ao chamado da salvação. Escolheu, aqui eu destaco, escolheu, não determinou, pois a decisão de crer e aceitar o chamado é uma resposta voluntária do homem. Aqui nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos no engodo da predestinação fatalista.
nesse sentido aqui, antes de continuar com o comentário, eu queria dizer o seguinte, que essa escolha, essa eleição de Deus, ela acontece baseada em um tripé. Qual é o tripé? Primeiro, a soberania de Deus. Segundo, a sua presciência. Terceiro, o livre-arbítrio que ele mesmo deu ao homem e não pode quebrar. Por que não pode quebrar? É porque ele não tem poder? Não. É por causa da sua própria natureza. Tudo que Deus faz resume-se a ele mesmo. Resume-se na sua própria natureza. E nesse caso, para quebrar esse livre-arbítrio do homem, o homem teria que se tornar ou um robô sem consciência ou como um animal irracional. E aí Deus jamais faria isso, uma vez que ele mesmo na criação estabeleceu como regra essa lei perpétua do livre-arbítrio humano. Então, nesse sentido, e aí continuando o nosso comentário, a gente diz assim, a gente continua dizendo, sendo assim, a salvação é um ato exclusivo da iniciativa gloriosa de Deus. Observe, ela é um ato exclusivo da iniciativa gloriosa de Deus. A iniciativa de salvar não partiu do homem, a partiu de Deus. E lembrando que tudo isso foi planejado antes da fundação do mundo. Essa iniciativa, ela da salvação, ela é baseada na soberania divina, enquanto que a resposta positiva ou negativa é um ato de livre escolha do homem. Ou seja, nós estamos dizendo que, nesse sentido, a iniciativa de salvar, ela partiu de Deus. É Deus quem quer salvar, é Deus quem quis nos agraciar. Porém, contudo, todavia, é o homem que tem o livre-arbítrio para responder positiva ou negativamente a esse chamado. E aí, dessa forma, a eleição e a predestinação não são vistas como imposições arbitrárias, mas como uma expressão do amor e do plano perfeito de Deus que deseja salvar a todos os homens, ou que deseja que todos os homens sejam salvos, sem comprometer a liberdade de escolha da pessoa, sem comprometer o livre-arbítrio do homem. E aí tem uma terceira questão que eu quero levantar aqui também dessa discussão, que é a salvação, ela não é condicionada aos méritos humanos, mas ela é uma decisão soberana de Deus de estabelecer o caminho para a vida eterna, possibilitando a todos que livremente decidirem crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, Deus, na sua presciência e soberania, estabeleceu o caminho, predestinou a igreja e deu à pessoa, deu ao homem, deu ao indivíduo, de modo pessoal e exclusivo de cada um, o livre-arbítrio para responder ou positiva, vou repetir, ou negativamente ao chamado da salvação. E aqueles que respondem positivamente recebem a graça de Deus. Eu já falei em outras vezes, eu sempre falo que a graça de Deus ela é oferecida, ela é ofertada para todos os homens. Porém, contudo, todavia, ela só é dada, ela só é entregue para aqueles que de fato querem receber. O Espírito Santo é soberano e ele é poderoso, e a graça de Deus de fato é irresistível. Só que nós não podemos nos esquecer jamais que o Espírito Santo não viola o livre-arbítrio do homem, que o Espírito Santo não chega metendo o pé na porta do coração e quebrando tudo. Pelo contrário, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, quem decide abrir o coração ou não é o homem, porque ele tem esse livre-arbítrio como uma lei imutável que norteia o processo de escolhas e consequências da vida humana. Então nós vamos agora prosseguir para o nosso quarto e último subponto desse primeiro ponto, que traz o tema o Espírito como agente da regeneração. E nesse quarto subponto eu quero ler apenas os dois primeiros parágrafos, que diz o seguinte:
A regeneração é um ato da misericórdia divina. Aí nós temos aqui a referência de Tito, capítulo 3, versículo 5. O segundo parágrafo diz: é o Pai que decreta, Efésios capítulo 1, versículo 4. O Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição, Efésios capítulo 1, versículo 7. E o Espírito que realiza no coração do pecador. Ou seja, aqui nós estamos olhando e estamos vendo aquilo que nós chamamos de ação trinitária. Cada uma das pessoas da Trindade executa uma função dentro desse processo. E aí eu faço o seguinte comentário aqui. Como nós já falamos sobre essa questão dessa ação trinitária, demonstrando a ação, a função de cada uma das pessoas da Trindade dentro desse processo da salvação, eu quero abordar aqui, em primeiro lugar, o ato da misericórdia divina na regeneração do homem. Eu acho que esse ponto aqui é o ponto fulcral desse comentário. Veja bem, e aí para falar sobre essa questão, eu quero trazer à nossa memória o comentário, né, de um dos pais da igreja, que foi o Agostinho de Hipona, para que nós possamos ter uma compreensão desse ato de misericórdia divina. Tomando aqui o comentário de Agostinho, extraído da resposta que Agostinho dá ao problema da existência do mal, nós começamos dizendo o seguinte: começamos abordando a questão do livre-arbítrio humano. Os seres humanos possuem livre-arbítrio, que lhes permite fazer escolhas conscientes entre o bem e o mal. Nós já falamos um pouco sobre essa questão. No caso, a soberania e a presciência de Deus, ela não aniquila e não anula o livre-arbítrio humano. Pelo contrário, o homem continua com o direito de escolher entre o bem e o mal, entre a salvação e a perdição. Nesse sentido, o homem ele é totalmente responsável pelos efeitos das suas escolhas ou pelas consequências das suas escolhas, exatamente porque são escolhas feitas de modo livre e espontâneo do coração de cada pessoa. E aí nós temos a origem do mal. Agostinho diz o seguinte: o mal moral surge quando se escolhe afastar-se do bem. Lembra que essa escolha é voluntária, demonstrando a responsabilidade das decisões humanas. E aí nós vamos partir aqui para o conceito de pecado original, para que possamos compreender. Veja bem, tudo isso aqui nós estamos falando para compreender a ação da misericórdia de Deus na regeneração do homem. Agostinho diz o seguinte: pecado original é uma inclinação ao mal inerente à humanidade desde o nascimento. Ou seja, Agostinho ele aponta que o pecado, esse mal, né, essa coisa danosa, esse câncer que consome a nossa sociedade, ela é uma inclinação que o próprio ser humano, desde a queda de Adão lá no Éden, tem para a prática do mal, para escolher aquilo que é mal, para escolher aquilo que é ruim, para escolher aquilo que é prejudicial. E aí a gente prossegue aqui no pensamento de Agostinho, agora olhando para a origem do mal e a questão do livre-arbítrio. O mal surge da liberdade de escolha do ser humano, permitindo decisões que o afastem do bem. E aí nós temos, já chegando aqui para a nossa compreensão da manifestação da misericórdia de Deus, porque aí nós vamos ter agora a graça divina e a redenção. A graça divina possibilita redenção e retorno ao bem, mesmo após escolhas erradas. Ou seja, a salvação, né, a graça de Deus, ela atua na reconciliação do homem com Deus. A porta havia sido fechada, né? Deus expulsou Adão do jardim do Éden, colocou os querubins guardando a entrada para a árvore da vida, impossibilitando o homem de retornar a Deus. O pecado criou uma barreira, criou uma inimizade entre o homem e Deus. Aí vem
a graça de Deus se manifestando e abrindo novamente as portas dos céus, abrindo o caminho, criando o caminho, fazendo a ponte para que o homem possa se reconciliar com Deus, mesmo depois desse homem ter se inclinado para o mal. E aí a gente tem a misericórdia de Deus. Observe, a graça, ela é aquela ação divina que abre o caminho para a salvação. Abre as portas dos céus para todos aqueles que quiserem ser salvos. E aí vem o processo da misericórdia, vem a ação da misericórdia de Deus. Por quê? Porque lembra que o homem tem a inclinação para o mal desde o nascimento? O homem, ele é dominado pelo pecado. O homem, ele é escravo do pecado. Jesus Cristo um dia disse: quem comete pecado é escravo do pecado. E aí nós já falamos aqui no nosso comentário que a regeneração, ela não é baseada nos méritos humanos, ela não é mérito humano, não é na nossa força, não é na força do homem que ele consegue se regenerar, que ele consegue se tornar uma nova criatura, que ele vence o mundo, vence o pecado, vence a sua natureza caída, vence o diabo. Não. Nesse sentido aí, é a atuação da misericórdia de Deus. Agostinho diz que a misericórdia de Deus, ela é demonstrada, ou ela é manifestada exatamente na ajuda que o Espírito Santo dá ao homem para superar o mal e promover a transformação do indivíduo. Então, aqui nós temos a manifestação da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é manifestada nas nossas vidas quando, pelo poder do Espírito Santo, nós sofremos o processo de regeneração, essa transformação interior, essa transformação profunda que acontece dentro da nossa alma, no mais profundo do nosso espírito, no nosso subconsciente, transformando a nossa natureza caída em uma natureza agora transformada, regenerada, a uma natureza de filhos de Deus. Aqui nós temos a manifestação da misericórdia de Deus atuando na vida do homem, atuando em nossas vidas, nesse processo de regeneração e de transformação. Seguindo o nosso comentário, nós vamos agora para o nosso segundo ponto, que traz o tema a natureza espiritual da regeneração. Aqui também nós temos 3 subpontos, sendo o primeiro deles uma transformação interior. Eu quero pegar aqui uma parte do último parágrafo, onde o nosso autor diz o seguinte: ele estava apegado à ideia do mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito, não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aperfeiçoamento moral, mas um novo nascimento operado de dentro para fora como obra do Espírito Santo. E aí nós temos a referência de João capítulo 3, versículo de número 5. Segundo a fala do nosso comentarista, tomando aqui como base a fala do nosso comentarista, nesse primeiro subtópico, ou subponto do segundo ponto, nós podemos dizer o seguinte: que é preciso compreender a salvação, ou é preciso compreender que a salvação não é mérito humano, mas ela é fruto exclusivo da ação e da vontade de Deus. Ou seja, não foi o homem que, por os seus méritos, pelas suas obras, conquistou o direito da salvação, conquistou o direito da vida eterna. Isso é uma ação direta da vontade soberana de Deus. Foi Deus quem quis salvar o homem. E aí, nesse sentido, ou nesse caso, a gente continua dizendo o seguinte: é importante ressaltarmos que as obras não somam méritos para a salvação, mas elas dizem muito sobre quem é o seu Senhor. Diz muito sobre a quem você pertence. Identifica
quem você é. E aí temos uma questão aqui que é fundamental no caso. Qual é a questão? É que os salvos se comportam como salvo. Pode até ser que um perdido se comporte como um salvo, aí colocando uma maquiagemzinha, uma mudança exterior aqui, né? Um fingimentozinho dali, e aí ele possa se parecer com um salvo, ele possa se comportar aparentemente como um salvo. Mas um salvo nunca vai se comportar como um perdido. Isso por quê? Porque nesse sentido, o salvo, quando ele é transformado, quando ele é regenerado, uma das coisas que acontece com ele é que ele se torna filho de Deus. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui é uma demonstração clara e evidente de que não há relação de comunhão, né, na vida do salvo com o mundo, na vida do salvo com a vida e os comportamentos pecaminosos. Então, apesar das obras não somarem, não para a salvação, né, apesar de que a salvação não acontece pelas obras, as obras elas não devem ser desprezadas. Primeiro, as obras que são, no caso, é bom ressaltar aqui, as obras que são praticadas em Deus, não por fingimento, não por aparência. Obras de aparência, Jesus chamou de sepulcro caiado. Então, aqui é algo que é totalmente baseado na fé, é algo que advém da transformação, da regeneração efetuada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Essa questão aqui é uma questão difícil de a gente explicar. Eu até entendo que é mais fácil a gente viver essa regeneração, é mais fácil a gente viver essa transformação do que a gente explica ela. Por quê? Porque quando ela acontece no nosso coração, ela acontece por uma ação do Espírito de Deus. Nós abrimos o nosso coração, aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e o Espírito Santo vai lá e transforma o nosso interior, transforma o homem, aleluias, caído que existe dentro de nós. E excluindo totalmente, no caso, o mérito humano, as obras humanas do processo da salvação. Contudo, essas obras, elas vão demonstrar quem nós somos. Essas obras vão demonstrar a quem nós pertencemos. E nesse sentido, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus e nós somos filhos de Deus regenerados pelo poder do Espírito Santo. A segunda questão que eu quero levantar aqui, com base nesse último parágrafo do primeiro subponto do segundo ponto, é que a regeneração ela é efetuada pelo Espírito Santo. E nesse caso, ela é um ato que acontece, que se inicia no interior do crente. Nós já vimos isso aqui, então eu não vou nem muito me deter nessa questão, né, porque já é sabido de todos nós que essa transformação, ela jamais pode ser uma transformação aparente. Ela jamais pode acontecer ou parecer, no caso, uma transformação exterior. Por quê? Porque primeiro a transformação, ela acontece na alma do crente, ela acontece no coração do indivíduo que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E aí tem uma questão que eu sempre digo nesse sentido. Não adianta você tirar do seu corpo, não adianta você mudar o seu comportamento moral exteriormente, se essa mudança não aconteceu no seu interior. Se a sua perspectiva de vida, se a sua visão de mundo não foi mudada no seu subconsciente, no mais íntimo da sua alma, no mais íntimo do seu espírito, de nada vai adiantar você fazer isso exteriormente, porque não vai ter absolutamente nenhum sentido. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de plena comunhão com Deus, de ajustamento com Deus, de vida com Deus, de transformação pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente já vai aqui para o segundo tópico do segundo ponto, que diz o seguinte, que traz o tema, uma obra soberana do Espírito. E aí eu quero pegar aqui 3 parágrafos
desse subponto para a gente poder fazer a nossa reflexão, que diz o seguinte. O primeiro parágrafo que eu quero pegar, que é o segundo parágrafo, né? O segundo parágrafo diz o seguinte: isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificados dos pecados e receber a renovação interior pelo poder do Espírito Santo. O terceiro parágrafo diz: essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento sopra onde quer. E aí nós temos aqui a referência para esses dois parágrafos. Primeiro, segundo parágrafo, Efésios 3:16, 5:26. E o terceiro parágrafo, João 3:8. E aí nós temos aqui o quinto parágrafo que diz: é somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. E aí nós temos a referência de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nesses três parágrafos que nós lemos, do segundo subponto, eu quero trazer a seguinte reflexão, né? Baseado nesses três parágrafos e também nas referências bíblicas que nós temos aqui. O fenômeno da regeneração provoca uma transformação espiritual que só pode acontecer por uma ação direta do Espírito Santo, como nós já vimos no tópico anterior. Não se trata de mudar um aspecto ou outro no corpo ou na aparência externa da pessoa, mas de uma transformação profunda da mente, uma ação no subconsciente do crente. É um processo de transformação da natureza. Sai a natureza carnal, caída, e entra a natureza espiritual, formada no poder do Espírito Santo de Deus. Então, aqui, nesse sentido, nós podemos, já para caminhar aqui para o nosso terceiro e último subponto do segundo ponto, nós podemos compreender que esse fenômeno dessa regeneração, dessa transformação, ela vai acontecer, como nós já falamos anteriormente, no mais profundo do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Não é uma mudança aparente, não é uma transformação de conduta moral por algum tipo de conveniência. É, na verdade, uma transformação da natureza do homem, né? Sai a natureza caída, sai a natureza pecaminosa, sai a natureza carnal e entra a natureza espiritual, entra a natureza de filhos e filhas de Deus, transformando assim completamente a nossa cosmovisão, né? A nossa visão de mundo, transformando a nossa perspectiva de vida. Enfim, é uma transformação total e geral, e como nós já vimos, que acontece de dentro para fora. Aleluia! Isso me dá uma alegria imensa no meu coração, saber que o Espírito de Deus, pela misericórdia divina, está atuando em nós, transformando-nos em filhos de Deus, mudando, aleluias, a nossa perspectiva de vida, mudando a nossa visão de mundo, mudando o nosso ser de dentro para fora. E aí a gente continua aqui com o nosso comentário, já indo aqui para o terceiro e último subponto do segundo ponto. Aqui eu quero ler o terceiro e quarto parágrafo desse subponto, que diz o seguinte: a carne gera concupiscência e aprisiona. Aí nós temos aqui Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 5. Mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade. Então, nesse terceiro e último subponto do segundo ponto, eu vejo o seguinte, e aqui eu faço o seguinte comentário. Aqui nós temos uma
nós temos o modo como a natureza carnal se posiciona contra ou contrária às obras do Espírito. Isso porque é impossível ao homem carnal caminhar com Cristo e desenvolver o fruto do Espírito. Somente após o novo nascimento, guiado pelo Espírito, é que o crente é capaz de vencer sua natureza caída, repudiar as práticas pecaminosas, enojar do comportamento mundano e produzir o fruto do Espírito, que evidencia o caráter de Cristo no seu comportamento, com seu novo jeito de ser, de pensar, de agir e de falar. Nós temos aqui aquela clássica, guerra entre as naturezas. A natureza caída e a natureza regenerada. A natureza humana e a natureza espiritual. A carne, ela é tendenciosa, como nós vimos com Agostinho de Hipona. A carne, ela é tendenciosa, ela tem uma inclinação para o mal desde o nascimento do indivíduo, desde o nascimento da pessoa. Contudo, todavia, quando nós sofremos a regeneração do Espírito, quando nós passamos por esse processo de transformação, aí nós temos uma mudança na nossa mente, uma mudança gloriosa, aleluias, no nosso coração, que nos faz, como nós já falamos aqui, enojar, repudiar, rejeitar todo comportamento mundano e pecaminoso, permitindo assim que o Espírito Santo produza do seu fruto em nós, fruto esse que vai refletir o caráter, a pessoa, a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora nós passamos a nossa lição para o terceiro ponto, que traz o tema sinais do novo nascimento em Cristo. E esse terceiro e último ponto também está dividido em 3 subpontos. O primeiro deles é a justificação pela fé. Eu quero ler aqui o primeiro e o segundo parágrafo e o último. Primeiro, segundo e o último parágrafo, para que nós possamos fazer a nossa reflexão. Diz assim o nosso comentarista: pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Aí nós temos Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 28. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus. Isto é, absolvido da culpa da punição e da condenação do pecado. O último parágrafo do nosso comentário diz: os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1, e a adoção como filhos amados do Pai, João capítulo 1, versículo de número 12. Aqui nós temos duas questões, pelo menos, a serem abordadas nesse primeiro subponto do terceiro ponto. Quais são elas? Primeiro, o pecador, ele é declarado justo diante de Deus, não pelos seus méritos próprios, mas de modo gratuito, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa justificação é resultado direto da graça divina, pela fé, independente das obras da lei, anulando qualquer tentativa de autossalvação. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que, primeiro, esse ato de justificação com Deus, ele acontece mediante a fé, por meio da graça que é dispensada da parte de Deus para nós. Ele não depende da justificação, ele não é resultado, ele é independente das obras da lei. Como nós já vimos, as obras, elas são essenciais, fundamentais, para dizer quem nós somos e a quem nós pertencemos. Contudo, o processo de justificação, ele é
exclusivo da ação de Deus e do seu Espírito em nós. O segundo ponto aqui é a base que nós temos de Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, quando Paulo declara que justificados pela fé temos paz com Deus e acesso à sua graça, o que nos permite viver uma nova realidade de comunhão e esperança. Assim, a justificação pela fé é o fundamento da vida cristã, trazendo segurança e alegria ao crente, pois tudo provém da obra redentora de Cristo e não do esforço humano. E aí a gente passa agora para o nosso segundo subponto do terceiro ponto, que traz o tema a vida de santificação. Aqui eu quero ler só o primeiro parágrafo, que diz o seguinte: na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. E aí nós temos as referências: Atos capítulo 13, versículo 39, João capítulo 5, versículo 24 e Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Tomando aqui as falas do nosso comentarista, eu quero trazer duas questões para analisarmos nesse segundo subponto do terceiro ponto. A primeira reflexão que eu quero fazer é sobre o processo ou o fenômeno, ou os fenômenos que acontecem no momento da obra da redenção, quando o pecador toma a decisão de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida por meio da fé. Aqui nós vamos ver que acontece de modo simultâneo 4 fenômenos espirituais na vida do novo convertido, do novo salvo, que é, primeiro, ele é salvo, e aqui tem uma questão, isso aqui é importantíssimo, porque independente do pecado, eu já falei isso em um outro comentário que eu fiz numa das nossas lições passadas. Independente do pecado que o homem tenha cometido, eu não vou aqui citar os tipos de pecado para não derrubar o meu canal no YouTube, mas independente do pecado que o homem tenha cometido, dos mais terríveis, os mais tenebrosos, os mais cabulosos pecados, quando ele aceita Jesus, ele é instantaneamente salvo. Ele é instantaneamente regenerado. Ele é instantaneamente justificado. Ele é instantaneamente adotado como filho de Deus. Aí alguém diz: não, mas aí o cara faz e acontece, pinta e borda, e depois vai para a igreja e diz: eu estou salvo. É verdade. Ele está salvo. Ele está regenerado. Ele está justificado, porque ele foi adotado como filho de Deus de modo instantâneo, quando se converteu, quando se entregou, quando recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ponto. E a segunda questão é que, nesse sentido da regeneração, da transformação, é importantíssimo a gente lembrar que a vida, no caso de transformação, de crescimento, ela é contínua, né? A vida, nesse sentido, ela vai apresentar um contínuo crescimento e desenvolvimento espiritual. Por isso, o processo de santificação não é estático. Então, eu falei que aceitou Jesus, foi salvo, foi justificado, foi regenerado, foi adotado como filho. É o que aponta o nosso comentarista e também os textos das Sagradas Escrituras. Porém, contudo, todavia, nós precisamos compreender que o processo de santificação, o processo dessa regeneração, ele não é estático, ele é contínuo, né? Nesse sentido, nessa vida terrena aqui que a gente leva agora, a gente nunca, ou nós nunca alcançaremos a estatura de varão perfeito. Estamos sempre aprendendo, estamos sempre em santificação, estamos sempre perseguindo o alvo, que é a nossa perfeição, né, da vida, de uma vida santa em Cristo Jesus. Então agora a gente já passa aqui para o nosso terceiro
e último subponto do terceiro ponto, e assim a gente já vai encerrando a nossa análise, a nossa reflexão, o nosso comentário desta lição de número 9. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu quero ler o terceiro parágrafo desse terceiro subponto, que diz, no caso que traz o tema, o fruto do Espírito. E aí o terceiro parágrafo nos diz o seguinte: antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Aí nós temos Romanos capítulo 8, versículo 5. Segue para o próximo parágrafo. Portanto, o fruto do Espírito é evidência prática da regeneração. Mateus capítulo 7, versículo 16. Quem nasce de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Então, tomando as palavras do nosso comentarista, eu quero apresentar aqui a nossa reflexão. O fruto do Espírito é apresentado como um conjunto de virtudes que refletem o caráter de Cristo na vida do crente. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada uma dessas partes representa um aspecto essencial da transformação operada pelo Espírito Santo, sendo evidente à medida que o cristão se afasta das obras da carne e permite que o Espírito produza essas qualidades em seu comportamento. E aí aqui eu passo a destacar agora, o sentido, a ação prática desse fruto do Espírito de Deus em nossas vidas. O amor, por exemplo, é a base de todas as demais virtudes, pois motiva ações altruístas e uma atitude de compaixão. A alegria e a paz demonstram o comportamento e a sinceridade que vem da comunhão com Deus, independente das circunstâncias. A paciência, a benignidade e a bondade refletem uma postura tolerante e generosa com os outros. Já a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio mostram compromisso, humildade e autocontrole, evidenciando a verdadeira mudança de vida que só o Espírito pode realizar. Aqui existe todo um processo que tem que ser um processo verdadeiro. Tem que ser um processo baseado em uma fé verdadeira e pura. Tem que ser uma ação do Espírito Santo na vida do homem, na vida da mulher. E toda essa ação, ela só vai acontecer, ela só vai ser realizada no momento que nós, ou no momento que o homem, de livre e espontânea vontade, fazendo uso do seu livre-arbítrio, decidir, querer, abraçar, aceitar, receber a graça de Deus dispensada para nós através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso comentário da lição de número 9, que será ministrada nas nossas igrejas nesse próximo domingo, 1º de março, em todo o Brasil. Eu sou o pastor Elias Xavier. Conto mais uma vez com a sua participação nesse canal. Por gentileza, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Vamos crescer juntos para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou do comentário, curta esse comentário, compartilhe com os seus contatos e não se esqueça de comentar. Diz aí qual é a sua visão, o que você acha, se você gostou ou não gostou, qual o ponto mais chamou a atenção nesse trabalho que nós apresentamos agora. Eu espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.